Miguel Relvas já anda a avisar que o Orçamento do Estado não aguenta os aumentos salariais que estão prometidos e está contra cercas sanitárias ao Chega. Pedro Delgado Alves acha bem que Luís Montenegro diga em Bruxelas que há estabilidade, mas que em Portugal diga ao contrário. E repete uma mentira, a de que o PCP defende a saída de Portugal da União Europeia. Rodrigo Moita de Deus constata que os portugueses não gostam da opinião da bolha informativa e Raquel Varela recorda que no nosso país sempre houve fascistas. Andavam, era calados. São temas para esta edição dos comentadores com o Nuno Ramos de Almeida e Pedro Tadeu que abordam ainda outro assunto. Limitações à liberdade de imprensa. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora, cá estamos para mais uma edição dos comentadores, eu e o Nuno Ramos de Almeida. Vamos começar sobre os debates que têm proliferado sobre a questão de o Chega participar ou não participar numa solução governativa. Miguel Relvas, do PSD, pronunciou-se sobre isso e disse algumas coisas curiosas. Vamos ouvir. A verdade é que o Dr. Luís Montenegro, eu aconselhei e defendi sempre outra estratégia, uma estratégia sem cordões sanitários, não quer dizer trazer o Chega para o governo, nunca defendi isso, mas defendi que não deve haver uma estratégia de cordões sanitários e de limitações à partida. Mas o Dr. Luís Montenegro, justiça lhe seja feita, foi sempre coerente em todo este processo e tem sido coerente. O Dr. Pedro Nuno Santos, desde a noite das eleições, o que disse foi: eu não voto, não apresento moções de rejeição, estou aqui numa atitude construtiva, não me venham pedir para votar moções de confiança, mas há uma maioria à direita. A seguir acrescentou, numa visão mais taticista, dizer: se houver um orçamento retificativo, que ninguém sabe se é necessário, se vai existir, mas disse-o, apresentou os itens que apresentou, as condições que apresentou, são elas todas simpáticas. Aumento dos professores, aumento dos polícias, dinheiro para o Serviço Nacional. Medidas mais populares. Tudo aquilo que dificilmente o orçamento português pode suportar no médio e longo prazo. Portanto, há aqui uma questão que é esta. O que o Dr. André Ventura está a tentar é construir uma ideia de que a Aliança Democrática não quer falar com o Chega, a Aliança Democrática não quer estabilidade, a Aliança Democrática, e isto a falar para o subconsciente dos portugueses, é arrogante, não percebe que houve aqui uma mudança na sociedade portuguesa, e este é um perigo, porque o Chega é um desafio para o PSD e para o PS. Bem, o Chega está a tornar-se a questão central da formação do novo governo, Nuno. Achas que deve haver cerca sanitária? Não? O que é que te ocorre dizer sobre este momentoso assunto? Epá, infelizmente ocorre-me dizer muito pouco, mas daquilo que me ocorre dizer é que a história do orçamento retificativo, se me recordo, tem que ver com aquilo que não está consignado no orçamento aprovado pelo Partido Socialista e que faz parte das promessas dos vários partidos. Isto é, PSD e Partido Socialista colocaram nas suas promessas eleitorais durante as eleições a questão do tempo de serviço dos professores, a questão do pagamento dos subsídios de riscos aos polícias equivalentes aos subsídios da Polícia Judiciária e a questão até da questão dos militares, de serem abrangidos por esse subsídio. Portanto, é natural... Justiça e outras profissões? Os auxiliares de justiças, portanto, é natural que para que isso possa acontecer, e é uma promessa tanto da AD como do Partido Socialista, com o apoio dos partidos à sua esquerda, e creio que na parte dos militares e dos polícias e dos professores também até do Chega, tenha que haver um orçamento retificativo. Diferente é a gente considerar que isso eram promessas eleitorais que não eram para cumprir, que é o habitual nesses partidos, que é prometer que vão aumentar os salários e acabarem a cortar nas reformas. Agora, de qualquer forma, para algumas outras medidas que estão no programa da AD, e certamente essas Miguel Relvas verá com muita simpatia, tem que ter um orçamento retificativo. Eu creio que uma alteração do modelo contributivo e dos impostos obriga a um orçamento retificativo. Aliás, tudo o que é dessa área não pode ser, nem sequer se tivesse maioria absoluta, creio eu, objeto de uma aprovação apenas do Governo. Tem que ir ao Parlamento, e exige um orçamento retificativo. E a AD tem uma proposta de corte superior a 5 mil milhões de euros de IRS
e de IRC. Tem, aliás, aquela linda teoria que é comungada pela Iniciativa Liberal, que a gente corta os impostos aos muito ricos e, como milagre, vão cair notas para toda a gente. E, portanto, esta é a questão. Sobre o Chega, aquilo que acontece é a AD não tem maioria do governo e, portanto, vai ter que criar a maioria para as medidas que vai propor. E me parece, com ou sem cercas sanitárias, que é mais fácil criar esses consensos à direita do que criar os consensos com o PS. Não é que o PS não faça grande parte das vezes a mesma coisa que faz o PSD do ponto de vista governativo, mas porque o PS agora afirma, com alguma razão, que se houver uma espécie de governo de entendimento, desculpa lá, entre o PS e o PSD, significa que deixa de haver, chamam eles, alternativas eleitorais, e isso é um reforço do Chega. Pois, sobre a questão do orçamento ser retificativo, eu penso que sempre que há uma alteração na despesa é obrigatório o orçamento retificativo ir à Assembleia da República. Nas receitas não sei se isso é obrigatório, mas independentemente disso, isso é uma questão, digamos, técnica, que pode abrir um debate político na Assembleia, que seria certamente interessante, mas, digamos, o ponto fundamental é, de facto, cumprir as promessas que foram feitas e as reafirmações dessas intenções que foram feitas já depois das eleições estarem concluídas. E eu acho que não é inocente esta intervenção de Miguel Relvas a dizer pois isto vai ser uma coisa impossível de cumprir nos próximos orçamentos de Estado. Portanto, o que ele diz é, a seguir ao orçamento retificativo, as coisas podem fiar de outra maneira. Isto é já uma indicação daquilo que poderá vir se não houver, digamos, tensão política que o impeça, que é uma primeira parte em que as benesses, entre aspas, são entregues e depois uma segunda parte em que as coisas correrão de outra maneira. Por outro lado, há também uma intenção, aqui não diretamente relacionada com as declarações de Miguel Relvas, mas sempre já vejo hoje no Expresso a notícia de que o futuro governo pretende governar por decreto e ir o mínimo de vezes possível à Assembleia da República. Portanto, há toda uma tentativa em nome da viabilidade governativa e da estabilidade governativa, de diminuir ao máximo o debate político para tentar libertar a pressão sobre o governo. E neste enquadramento, penso que as relações com a Chega têm a ver com isso. Acho que o problema não é a cerca sanitária ou deixar de ser cerca sanitária. De facto, as cercas sanitárias podem ser soluções provisórias para evitar algumas participações odiosas em governos, mas, por exemplo, basta ver em França, na Alemanha e tudo o que foi de cercas sanitárias, acabaram por alimentar o crescimento desses partidos e que não param de crescer. Não são as cercas sanitárias que impedem esse crescimento, porque é preciso políticas que respondam àquilo que as pessoas precisam de ver resolvidas e, portanto, não é com medidas provisórias de cercas sanitárias, faz lembrar a Covid, não é? Agora vamos todos ficar fechados em casa e não nos damos com ninguém, que isto se resolve. Portanto, tem que ser com outro tipo de políticas. Não é? E esse tipo de políticas não é, de facto, aparentemente, com partidos que estão, digamos, muito rotinados a pensar de uma certa maneira, com dependências da União Europeia que lhes tiram autonomia de decisão. Dependências não é só formais, é ideológicas, não é? Que a gente vai lá. E, portanto, parece-me que, de facto, Miguel Relvas tem razão. Não é com cercas sanitárias que se resolve esta questão. Agora, o que ele quer fazer depois a seguir é que me parece que não resolve também a questão. Mas em relação a esta questão de uma primeira parte da governação de Luís Montenegro ir responder às solicitações sociais que têm ocorrido, penso que isso de facto vai ocorrer. Há uma unanimidade em todos os partidos essas medidas, mas penso que é significativo Miguel Relvas estar já a dizer, e não é o único, mas isto vai ser uma pressão para os orçamentos de Estado que a seguir se tem que fazer, muito grande, e se calhar não vamos aguentar. E, portanto, já está a ser preparado a mentalização para que mais tarde as coisas possam ser de outra maneira. Mudemos de assunto ou tens mais alguma coisa a dizer sobre esta declaração de Miguel Relvas? Não, só sublinhar o que tu estavas a dizer, que parece-me interessante perceber, e isto vai jogar, aliás, com o depoimento seguinte que a gente vai comentar, que o crescimento do Chega também se dá pela não resolução dos problemas das pessoas e por uma sensação
de que, independentemente do governo, seja do PS ou do PSD, na realidade a situação fica mais ou menos na mesma e não há essa resolução. Portanto, o grande contributo que os governos e a democracia podia dar ao não crescimento de um voto que seja um voto de protesto enraivecido, etc., seria de facto governarem para as pessoas e cumprirem as suas promessas. Essa sim seria uma verdadeira cerca sanitária. E a questão da corrupção, que também ou seja, a ideia da Claro, corrupção, não é? a corrupção é o gatilho que funcionou para isto, não é? Quer dizer, É nítido. mas enfim, não me. Mas estava a dizer que, para além da questão de corrupção, que é um gatilho, não é? Quer dizer, nós estamos a falar de questão de corrupção. Na acusação do processo Marquês estão em causa supostamente 30 milhões ou 30 e tal milhões. Não são esses 30 e tal milhões que fizeram a diferença para um lado ou para o outro na governação em Portugal, mas são de facto simbólicos para a cabeça das pessoas, a não resolução desses problemas de justiça, o não saber se as pessoas são culpadas, inocentes, o não haver uma ideia, haver sempre uma multiplicação de processos que depois desaparecem e não têm continuidade, que dão uma ideia de impunidade total e de uma camada de pessoas que estão na política a viver à conta das outras, não é? Pedro Delgado Alves achou muito bem a ida de Luís Montenegro à União Europeia, dizer lá que em Portugal está tudo bem. Vamos ouvir. Passado o tempo da campanha eleitoral em que os partidos procuram apontar... Só há dois é que dos partidos outros... europeístas, não é? Há mais partidos europeístas. Há o LIVRE, tens razão. O LIVRE é um partido europeísta, o CDS neste momento é um partido europeísta, há bastantes mais partidos europeístas e mesmo partidos que discordam da leitura da União Europeia têm posições que não são adversas e que não pretendem uma saída da União Europeia. É nisso que, por exemplo, se distingue o Bloco de Esquerda do PCP. Por hipótese, que assim o segundo será um partido que não o sufraga. Agora, voltando à intervenção de Luís Montenegro, ela é óbvia no sentido em que aquilo que eram as críticas que dirigia ao governo do Partido Socialista anteriormente ficam arrumadas no local próprio, que é a campanha eleitoral, e quando muito será o Parlamento Português, onde sim, cá, exatamente, onde elas serão discutidas, e seguramente aquilo que dirá perante as instituições é aquilo no qual está a trabalhar. Não duvido que Luís Montenegro esteja a trabalhar no sentido de ter uma solução de estabilidade. Agora, o debate parlamentar, a fragmentação partidária como temos na Assembleia, como há muitos anos não tinham, mostram é que o caminho é especialmente difícil. Mas, curiosamente, já agora dava esta nota, não é algo que os parceiros à volta daquela mesa do Conselho Europeu, ou à volta da reunião do PPE, desconheçam. Ou seja, muitos daqueles países, daqueles governantes daqueles países, vêm de situações piores da perspectiva da fragmentação parlamentar, em que a extrema-direita existe nos parlamentos há mais tempo e com mais peso, e, portanto, ser capaz de navegar estas águas é algo que aqueles parceiros europeus que temos também com isso se debatem há muito tempo. Para quem não saiba, sublinho que Pedro Delgado Alves é do Partido Socialista e ele, aqui nesta declaração, começa logo por dizer uma coisa que não é certa, que é que o PCP é contra, ou advoga a saída da União Europeia. Não, advoga a saída do euro. A União Europeia não tem essa posição. E depois também acho curioso ele dizer que quer o parceiro com que ele estava a falar, que um partido europeísta, no fundo é um partido, pelo que eles estão a dizer, é um partido que concorda com a Comissão Europeia. Quem discorda um bocadinho já não é europeísta, o que também me parece uma tese extraordinária. Mas aqui o que motivava estas respostas era a questão do Luís Montenegro ter ido, depois de uma nomeação como primeiro-ministro indigitado à meia-noite e meia, ou à meia-noite e 18, ou a 10 horas, para poder no dia seguinte, às 7 da manhã, estar com a Presidente da Comissão Europeia nessa qualidade. Aqui, esse foi o tema da conversa que eles estavam a ter, e eu acho estranho sublinhar-se, ou acharem todos normal, para já normal a situação que ocorreu, mas sobre isso falarei a seguir, mas sobretudo que um primeiro-ministro possa ir a Bruxelas dizer uma coisa e aqui em Portugal poder dizer outra, dizer lá em Bruxelas, em Portugal está tudo bem, vamos continuar todos com as mesmas políticas, etc, etc, e aqui andar-se nesta tensão maluca sobre como é que vai ser o próximo governo, ou vai deixar de ser o próximo governo, e ameaças que vêm aí instabilidade se não fizerem as coisas como nós queremos, etc, etc. E como se em Bruxelas eles não soubessem o que se passa aqui, quer dizer, uma coisa que está aqui a uma distância muito curta.
E esta ideia de que os políticos podem ter dois discursos conforme a situação em questão é, para mim, uma das razões que leva, de facto, depois as situações políticas a serem surpreendentes, porque a repetição e a rotina de que adapta-se o discurso à situação é algo que é destrutivo da credibilidade da política e eu penso que não compreendo mesmo como é que as pessoas aceitam isto desta maneira. Depois, em cima disto, e fora daquilo que eles estavam a conversar, também acha normal toda a gente achar bem, ou toda a gente, entre aspas, a maioria destas pessoas, acharem bem que o primeiro-ministro indigitado, ainda sem ter sequer convidado ministros para o seu governo, a primeira coisa que faz e a primeira pressão que faz é ir a um beijamão à União Europeia, uma coisa que parece um vassalo a ir ao suzerano beijar-lhe a mão. Quer dizer, é uma situação que eu não compreendo. Podem pensar que isto é um bocado de patriotismo bacoco, mas, sinceramente, carga d'água, isto não aconteceu para a semana ou daqui a um mês. Qual era a urgência? Estava o PPR em perigo? Portugal estava a arder? Havia alguma coisa? Estamos em dívida com alguém que não tivesse programado? Quer dizer, qual foi a situação de emergência que justifique a nomeação à meia-noite e meia da indigitação do Primeiro-Ministro e a primeira ação que ele faz é meter-se num avião para ir ao beijamão a Bruxelas? Acho isto incompreensível. Nuno, já disse a minha Por acaso acho questão. compreensível. Então diz lá. Acho bastante. Não é muito compreensível, porque de facto quem manda é Bruxelas, não é? Atualmente, na realidade, a integração europeia veio colocar fora do domínio da democracia portuguesa um conjunto de decisões económicas fundamentais. Até o orçamento lá está. Isto é, não é só a política monetária, porque temos uma moeda única, não é só um conjunto de determinações que implicam determinados equilíbrios macroeconómicos, o não endividamento, o não investimento em determinadas coisas, etc. É também até a política orçamental que tem que respeitar os critérios que a União Europeia diz. No fundo, a União Europeia garantiu que uma determinada política, que é uma escolha política, que é a política neoliberal, terá que ser cumprida na íntegra por todos os países, independente daquilo que vão votar. E, portanto, quando o Marcos Mendes, já ia chamar Marcos Mendes ou Montenegro, não é? Quando o Montenegro vai a Bruxelas, de facto vai dizer ao seu soberano, dizer que aqui vai haver condições de governabilidade e que os pactos neoliberais económicos que foram estabelecidos e que nunca são discutidos nem nas eleições europeias vão ser cumpridos. Porque isto também tem que ver com a segunda questão que tu colocaste, que é, de facto, existe e vê-se nas sondagens, que a União Europeia é bastante popular em Portugal. Só não foi popular durante o período da Troika, em que foi evidente que teve uma mão importante na destruição da economia portuguesa e aquela ideia da austeridade expansionista que respondeu apenas em destruir salários, destruir emprego, etc., sem nenhuma expansão e com enriquecimento dos do costume. Portanto, quer dizer, a União Europeia tem uma popularidade muito grande que impede que normalmente nas campanhas se discuta quais são as razões do nosso atraso, isto é, quais são as razões da nossa situação ser uma situação económica pior. Há coisas que nós não podemos imitar. Se o polo central da economia da Europa é na Alemanha, é natural que os países que estão próximos da Alemanha tenham um desenvolvimento associado a isso. Mas há coisas que nós teríamos que discutir, como por exemplo a moeda única, desde que perdemos o controle da moeda única, na realidade o nosso crescimento diminuiu muito, acho que para um quarto, estagnou, portanto diminuiu. Portanto, quer dizer, coincide com a moeda única. Depois da moeda única aconteceu isto tudo e nós não somos capazes de discutir que esta moeda, como está desenhada, não serve os interesses de Portugal. E há outros países da União Europeia que, sendo da União Europeia, não estão na moeda única. E esta moeda, se calhar, para ser única, teria que ter um conjunto de instrumentos que não tem. Isto é, para haver uma moeda única, uma zona monetária unificada, é necessário que os países tenham o mesmo grau de desenvolvimento. Se isso não acontece, é necessário que hajam orçamentos que compensem as desigualdades
de rendimento. É isso que acontece nos Estados Unidos. Há Estados que estão falidos, mas que são compensados pelo orçamento federal, no sentido que estão englobados na mesma moeda, na mesma zona, e têm que ser compensados sobre isso. Portanto, a realidade é, nós vamos para uma campanha eleitoral das europeias, vendo essa campanha como uma continuação política das legislativas por outros meios e como uma campanha interna, quando ela na realidade é uma campanha interna, mas que nos devia levar a discutir a União Europeia, coisa que apenas parece que o PCP, nomeadamente em relação à moeda única, está disponível para fazer. Ora bem, Rodrigo Moita de Deus constatou, depois de um longo comentário sobre os resultados eleitorais, que os portugueses não gostam dos comentadores da bolha mediática, e Raquel Varela respondeu que fascistas sempre houve em Portugal. Foi um debate engraçado, um momento de giro. Vamos ouvir. Falhou, diria eu, tudo o que foi estratégia de contenção do perigo da extrema-direita. Isto foi, a bolha não gosta mesmo de nós. A bolha não, o país real não gosta mesmo de nós. É que não gosta mesmo, porque nós passamos, ou alguns de nós passaram, muitos de nós passaram, 2 anos a dizer cuidado, cuidado, é que eles são perigosos. E quanto mais se dizia, mais votos os homens metiam. É uma coisa extraordinária. É que o país real não gosta mesmo nada da inteligência. Não gosta, não gosta. É extraordinário. Eu terminei. Ficamos um pouco estupefactos, acho que houve aqui um silêncio que é quase inédito no nosso programa. Eu acho que eu ainda queria deixar uma nota rapidamente. Não temos muito tempo, 1 minuto para antecipar o futuro, Raquel. 1 minuto e meio. Não, eu só queria dizer o seguinte, há uma bitola de certos meios portugueses que acha que isto são democracias consolidadas. Portugal teve 300 anos de Inquisição, 50 de ditadura, e a democracia, mesmo a democracia liberal representativa, com todas as suas limitações, não tem a estrutura que tem numa França ou numa Inglaterra. Quer dizer, é bom dizer que há uma parte do Chega que são fascistas que tiveram dentro do PSD e do CDS calados até próxima oportunidade e que agora vieram. Portanto, não há só votos que vieram da abstenção. Ora bem, vamos começar por partes. Então, a bolha mediática, ninguém quer saber dela, ou Nuno? Eu acho que é modéstia da parte do Rodrigo Moita de Deus. A bolha mediática multiplicou o Chega. O Chega, quando tinha um deputado, tinha uma presença nos telejornais e nos noticiários que era muitas vezes superior a partidos que tinham muito mais deputados, como o caso do PCP na altura. Isto é, o Chega, desde o início, que tem uma cobertura mediática completamente desajustada à importância que tinha. E foi, em grande parte, essa cobertura mediática, esse efeito de eles dizem aquelas coisas escandalosas, vamos filmar e pô-los sempre em direto, que criou esta situação política. Depois há uma segunda questão que ele coloca, que é, há muitos comentadores, maioritariamente de direita, não é? Pelo menos os estudos afirmam que há pouca presença de mulheres e que os comentadores nos canais de televisão são muito maioritariamente de direita, não é? Eu conheço 2 que não são, mas pouco mais, não é? Sobre isso, em que fazem discursos sobre o Chega e discursos sobre se o Chega faz ou não faz. Mas, na realidade, no meio desta dinâmica, estão sempre a colocar o Chega no centro da decisão política e no centro da discussão e torná-lo omnipresente, omnisciente, não digo, mas omnipotente em relação aos eleitores. Portanto, quer dizer, a questão do crescimento do Chega tem que ser visto, por um lado, como diz a Raquel Varela, porque já existiam na parte da população ideias reacionárias, fascistas, etc. O fascismo não se aguentou 48 anos pendurado no ar. Houve necessariamente camadas sociais que o apoiaram. O facto de termos sido um império colonial também marca uma ideia de racismo, uma ideia de xenofobia que está presente no pensamento e na ideologia das pessoas e até em alguma gente. Isto é um aspecto. Segundo aspecto, não se resolveram as questões sociais. E terceiro aspecto, não menos importante, houve uma ampla cobertura mediática este fenómeno que tornou um fenómeno de um homem só, de um partido de um homem só, um partido difícil hoje de não ver,
com os seus 50 deputados. Eu próprio sinto a dificuldade de lidar com isso. De facto, durante a campanha eleitoral, intervi várias vezes na CNN como comentador, não é? Mas todas as perguntas que me faziam era sobre o Chega. Quer dizer, abrir espaço para discutir outras coisas, todas, não é? Todas, mas quer dizer, era de facto uma desproporção e eu tenho que responder àquilo que me perguntam. Portanto, cria uma dificuldade, de facto, de lidar com isto, porque o contexto, o enquadramento em que é feito, mesmo que seja para dizer mal, é de facto para tornar relevante aquela entidade, independentemente do valor real jornalístico daquilo que se está a discutir em concreto. Não é? Porque muitas vezes são coisas completamente pueris e sem interesse especial. E digamos, se esse critério fosse distribuído mais ou menos equitativamente por todos aqueles que fazem uma palhaçada para a Câmara, mas não, mesmo aqueles outros que tentam furar o bloqueio mediático através da bizarria ou de qualquer coisa que incomode os nossos ouvidos, não têm o mesmo espaço que de facto o Chega consegue obter. Porque há uma curiosidade havia uma curiosidade sobre o Chega que é completamente desproporcional ao seu valor político da época. Isso agora, neste momento, de facto, é um problema. Estão lá 50 deputados e as coisas ainda pioram muito. E depois também estou de acordo com a Raquel Varela nesta questão de que, digamos, a direita portuguesa tem tradições muito antigas e não desapareceu por causa do 25 de Abril. Quer dizer, o liberalismo foi implantado numa guerra civil, não é? Com pessoas reacionárias, na época, a lutarem por um regime que já estava caído em quase toda a Europa e que durou, digamos, esse tipo de mentalidade durou até à República e perdurou e depois foi evoluindo. E esse tradicionalismo, esse ultramontismo, essa ideia conservadora e de que a sociedade deve manter-se com os mesmos tratos sociais eternamente, foi algo que prevaleceu e foi alimentado durante o fascismo português e não desapareceu com o 25 de Abril, até porque depois o 25 de Abril não foi capaz, na sequência depois da Revolução dos Escravos, de resolver problemas, sobretudo, digamos, de favorecimento social e desfavorecimento social, conforme as classes em que as pessoas vivem ou a sua origem, que faz com que depois estes fenómenos de vez em quando tenham estas explosões. E estou de acordo com ela, de facto o PSD e o CDS albergaram pessoas que pensavam dessa maneira, que andavam em silêncio, mas todos nós, no nosso dia-a-dia, quer dizer, a quantidade de vezes que eu ouvi pessoas ao longo destes 50 anos de democracia dizer isto precisava era do novo Salazar, é absolutamente... acho que todos passámos por isso, não é? Portanto, é algo... Portanto, as pessoas estão aí. Agora, é preciso trabalhar bem para que essas ideias sejam de facto minoritárias e não se espalhem da forma como se estão a espalhar e o falhanço dos partidos maiores portugueses é de facto não saberem resolver isto, a não ser com medidas estilo cercas sanitárias ou discussões políticas que não são relevantes para a vida das pessoas e que parecem impedir a solução dos problemas. Ora bem, então vamos à nossa rubrica do papel selado. Ora, tenho aqui para mostrar uma newsletter que é enviada por mail para assinantes do Jornal Público, assinado por Bárbara Reis, uma jornalista do Público, que conta um caso que aconteceu em Espanha de assessores e pessoas ligadas à Presidente da Câmara Municipal de Madrid estarem a pressionar 2 jornais para deixarem publicar uma notícia sobre um escândalo local que envolve o marido dela. Um dos jornais foi o El País e 2 jornalistas desse diário foram à rua onde a Presidente da Câmara mora, a Ayuso, falar com pessoas do prédio dela, identificaram-se como jornalistas, etc., e para tentar saber pormenores sobre o caso, e acabaram por ser ameaçados e o El País resolveu fazer notícia disso porque a desproporção e digamos, a agressividade dessas ameaças sobre os jornalistas ultrapassou tudo o que seria razoável. Eu já agora queria ligar isto também a outro caso, que é o de Julia Assange, que segundo o Wall Street Journal
ele continua à espera em Inglaterra de vir a ser deportado para os Estados Unidos, onde pode ter uma pena de prisão por ter feito a divulgação de dados secretos dos Estados Unidos, é uma pena de prisão que pode chegar às centenas de anos. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos parece estar disposto a que, desde que ele confesse alguns crimes, a reduzir as penas para algo razoável e assim conseguir que a deportação de Inglaterra para os Estados Unidos do Julian Assange venha a acontecer. Isto, no fundo, coloca-nos o problema das limitações à liberdade. Ainda estou-me a lembrar, por exemplo, do jornalista polaco que já está há 2 anos em prisão preventiva, do jornalista espanhol, aliás, que está na Polónia, preso há 2 anos, em prisão preventiva, por uma suspeita que nunca ninguém conseguiu provar de que estaria ao serviço da espionagem russa. Enfim, as indicações de que a pressão sobre a liberdade de imprensa e a diminuição do espaço para essa liberdade são cada vez maiores e para nós, que somos jornalistas, é preocupante, mas mais do que isso, parece-nos que a capacidade de fazer escrutínio ao poder político está cada vez a ser mais difícil. Nuno, sobre estes assuntos. Dizer que no caso da questão da Presidente da Câmara de Madrid e do seu chefe de gabinete, as ameaças, isto é, o El Diário tem publicado um conjunto de reportagens em que se demonstra que há negócios diretamente da Câmara com o marido da Presidente da Câmara e as ameaças foram a destruição dos jornais. Portanto, o chefe de gabinete da Presidente da Câmara ameaçou de viva voz os jornalistas del Diário, dizendo que ia conseguir destruir o jornal. Portanto, é um tom em que determinados políticos de direita estão acima de qualquer controle e de qualquer ética e não podem ser investigados pelos jornalistas. É um tom de governação que, se calhar, seria o tom que muita gente de direita em Portugal gostaria que acontecesse. Não lhes basta a posse dos órgãos de comunicação social, cada vez que há um que investiga uma coisa que não lhes convém, aquilo possa ser, por um conjunto de ameaças, silenciado. Em relação àquilo que tu disseste dos vários casos, esta solução que me parece, embora esteja no Wall Street Journal, me parece pouco que não vai acontecer. Isto é, desde o início que os Estados Unidos pretendem condenar Assange. Sim, mas a solução, ele no fundo não seria preso, haveria um acordo. Mas a realidade é que ficou notório que o que está em causa é aquilo que nós não estamos a discutir. A Assange publicou uma série de segredos e comportamentos dos Estados Unidos na guerra criminosos que puseram em causa e mostraram a forma como os Estados Unidos atuaram num conjunto de conflitos militares, violando as mais elementares regras dos direitos humanos, promovendo um conjunto de assassinatos, etc. E aquilo que aqui está em causa é fazer com que mais ninguém, que mesmo que saiba que haja um crime dos Estados Unidos, se atreva a divulgar isso num jornal ou num órgão de comunicação social. Porque se o faz, e Assange não é propriamente um cidadão de Marrocos, não é? Quer dizer, é um cidadão de um Estado ocidental poderoso que não o defende como não defende nenhum dos outros Estados. E aquilo que lhe aconteceu foi de tudo. Ele foi acusado de violação e depois aquilo verificou-se não ser verdade, para ser detido e esteve não sei quantos anos refugiado num quarto na Embaixada do Equador. Quando mudou o governo do Equador, foi expulso e foi preso no Reino Unido. Não se sabe porquê, porque as acusações iniciais que o levaram a ter que fugir eram acusações de violação, uma das quais feitas por uma agente da CIA, ou com ligações à CIA. A outra não se provou o caso caiu e, no entanto, ele ficou preso, está para ser extraditado para os Estados Unidos, onde lhe pode acontecer uma pena que é equivalente à pena perpétua.
apesar disso, os tribunais e toda a justiça inglesa e todo o poder inglês do Reino Unido não fizeram nada para o defender e para defender o direito de publicar notícias que eram verdadeiras. O que se tem que dizer é assim, ele não publicou nenhuma mentira, ele obteve notícias secretas dos serviços secretos dos Estados Unidos que provavam crimes e que eram verdadeiras, publicou-as e está a ser condenado por isso. E isto é um sinal que mais ninguém na Terra possa ter a coragem de publicar uma coisa que provoque, que prejudique a política dos Estados Unidos, por muito criminosa que seja. E por isso qualquer solução que passe por não o condenar me parece uma solução que os Estados Unidos não vão adotar, porque não querem que se lhes revele, que seja revelado os seus procedimentos sujos. E com esta tosse me vou. Foi emoção. Foi muita emoção. E até emocionados com a situação de Júlio Assange que nós nos despedimos hoje. Até para a semana. É isso. Até para a Os semana. comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.